Olá! Nossa aula agora é sobre progressão geométrica, PG. Já que vocês me disseram que a videoaula do Centro de Mídias vocês não entenderam, eu vou explicar por aqui, tá? Qual que é a diferença de PG e de PA? A PA é uma soma, a PG é um produto. Então, por exemplo, se eu tenho o primeiro termo, por exemplo, 3, e uma razão, o símbolo da razão na PG é que eu já vou explicar por quê. Uma razão de 2. O primeiro termo é 3. Quem é o segundo termo? 3 vezes a razão, que é 2. 3 vezes 2, 6. Então, cada termo, a partir do segundo, é o anterior vezes a razão. Então, quem é o terceiro termo? É o anterior vezes a razão. Então, 6 vezes 2, 12. 24, 48, infinito. Então, funciona assim, ó. Quando você tem os dois termos positivos, o primeiro termo é maior que 0. A razão, ela é maior que 1. Então, aí sempre você vai ter uma PG crescente. Falou? Muito bem. Outro exemplo. Vamos continuar com o primeiro termo positivo. E vamos colocar uma razão negativa. Como é que vai ficar? 3. Quem é o segundo termo? 3 vezes a razão, menos 2. Mais e menos, menos. 3 vezes 2, 6. Quem é o terceiro termo? O anterior vezes a razão. Menos e menos, mais. 6 vezes 2, 12. E aí vai. Certo? Se eu quiser mais um, 12 vezes menos 2, mais e menos, menos. 12 vezes 2, 24. Se vocês perceberem, você tem aqui, no caso do primeiro termo, ser maior que 0. E a razão ser menor que 0, ela ser negativa, fica assim. Ou pode ser o contrário, tá? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, aqui nós temos uma PG alternada. Alternada. Ou oscilante. Alternada ou oscilante. Minha letra é feia, não adianta reclamar. Tudo bem? É diferente lá da PA, né? Que na PA você tinha, na PA, quando a razão era positiva, a PA era crescente. Quando a razão era negativa, a PA era decrescente. A PG, como ela é produto, vai mudar, tá? Quando que você vai ter uma PG decrescente? Quando, por exemplo, o primeiro termo for 8 e a razão tiver entre o 0 e o 1, por exemplo, 1/2. Então, como é que vai ficar? O primeiro termo é 8. Quem é o segundo termo? É o primeiro vezes a razão.
8 vezes 1, 8. Quando não tem nada é 1. 1 vezes 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Quem é o terceiro termo? É o anterior vezes a razão. 4 vezes 1, 4. Quando não tem nada é 1. 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2, 2. Na realidade está dividindo, né? Só que na teoria é vezes, né? Então, não é 8. Na continha você pode fazer 8 dividido por 4, 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, 1,5. E aí vai. Então, essa aqui. Então, funciona assim, ó. Quando o primeiro termo é positivo e a razão tiver entre o 0 e o 1, então aí nesse caso você vai ter uma PG decrescente. Falou? Depois eu mando a foto das páginas do livro para vocês darem uma olhada nos exemplos que tem lá. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma PG. 16, 8, 4, infinito. Quem é a razão? Como é que eu faço a razão da PG? Funciona assim, ó. Vamos voltar aqui no primeiro. A1 vezes a razão não é A2? Então, se eu fizer o contrário, se esse vezes esse dá esse dividido por esse dá esse, certo? Então, por isso que o símbolo da razão é Q. Porque para você calcular a razão, ela é o resultado de uma divisão. Então, você vai fazer assim, ó. A razão vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro. Quem é o segundo termo? 8. Quem é o primeiro? 16. Dá para simplificar, né? Para simplificar por 8. Vai dar quanto? 1 meio. Então, a razão dessa PG é meio. Ela é uma PG decrescente. Falou? Facinho? Mais um exemplo? Mais um exemplo para a gente calcular. Agora, vamos supor que eu tenho assim, ó. O A1 é 3. A razão é menos 4. Eu quero saber o quinto termo. Tem dois jeitos de fazer. Um jeito é sem fórmula. Então, por exemplo, o primeiro termo é 3. Certo? A razão quem que é? Menos 4. Então, 3 vezes menos 4, mais e menos, 12. De novo, quem é o terceiro termo? Menos 12 vezes menos 4. Menos e menos, mais 12 vezes 4, 48. Quem é o quarto termo? 48 vezes menos 4. Mais e menos, 32, 16, 17, 18, 19.
192. Certo? Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Eu quero o quinto. Então, mais um. Menos 192 vezes menos 4. Menos e menos mais, 2 vezes 4, 8, 9 vezes 4, 36, 4 mais 3, 7. Então, vai dar 768. Então, o quinto termo desta PG é 768. Aí, lá na videoaula, eles explicaram uma fórmula, lembra? Aquela fórmula que eles explicaram na videoaula. Funciona assim, ó. Você tem o primeiro termo. Quantos menos 4 eu multipliquei para chegar no quinto? Ó, 1, 2, 3, 4. Viu? Agora, vamos supor que eu quisesse chegar nesse aqui, ó, no 192. Ele é o quarto termo, certo? O 192 não é o quarto termo? Quantas razão eu multipliquei no menos 3 para chegar no 192? 1, 2, 3. Tá vendo? É igual lá da PA. Na PA não é N menos 1? Aqui também. Só que em vez de mais, é vezes. Quer dizer, para chegar no quarto termo, eu multiplico 3 razão. Para chegar no quinto termo, eu multiplico 4 razão. Então, a fórmula ficaria assim, ó. A N é igual ao primeiro termo vezes a razão. Quantas razão eu vou multiplicar? Se eu quero chegar no quarto, eu multiplico 3. Se eu quero chegar no quinto, eu multiplico 4. Então, quem eu vou pôr aqui? Quem que lembra? É o N menos 1. Então, se eu fosse fazer esse mesmo exemplo pela fórmula, ficaria assim. A5 é igual a A1. Quem é o A1? 3. Vezes a razão. Quem é a razão? Menos 4. Elevado a N menos 1. Se é 5, N menos 1 é 4. E aí você teria que fazer a conta do mesmo jeito, tá vendo? A5 é igual a 3 vezes menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer a conta de lá de cima, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Deixa eu pôr resposta aqui que não pus. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. 192 vezes 4, 768. Fazendo a regrinha de sinal, menos e menos mais, menos e menos mais. Então, o A5 é 768. Então, na PG, para você calcular o AN, tanto faz você fazer sem fórmula ou com fórmula. A fórmula você vai usar mais quando você quer descobrir o N ou o A1. Aí você vai usar mais a fórmula, mas pode fazer dos dois jeitos. Tá legal? Deu para entender? Deu? Eu vou passar uns exercícios para vocês praticarem um pouquinho. E eu queria que vocês me dissessem, antes de eu passar os exercícios, o que vocês acharam, se deu para entender. Legal? Beijão.